O Evangelho de Paulo, sim, a Epístola de Paulo aos Romanos. Estamos pensando aqui nesse conteúdo onde Paulo trata da justificação como o poder de Deus. Lembre-se, o ato é de Deus, o homem é passivo. Por isso que Paulo desenvolve aqui algo muito importante para a igreja. Mas não apenas para os dias atuais, mas também tem um caráter escatológico. Escatológico, Marcos, você quer dizer o que com isso? Tem uma implicação para o futuro, ou seja, para a vida terrena, mas também para os dias que virão. Em outras palavras, estar justificado é experimentar, atenção, a paz com Deus. É o que Paulo dirá no capítulo 5. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. O que significa isso? Significa que os efeitos do pecado que aconteceu lá em Adão, quando Adão tomou a decisão de não seguir as ordens, as ordenanças do Senhor, foram desfeitos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E agora, nós costumamos dizer em teologia o seguinte, não é? Que um cristão está livre do poder do pecado. Em outras palavras, nós sim ganhamos agora a competência, não por nós mesmos, mas pela declaração de Deus, nós podemos dizer não ao pecado. Mas, lembre-se, não estamos livres da presença do pecado, por isso passamos pelas tentações, passamos pelos apertos do dia a dia e você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Por isso que o que é que a gente deve entender no conteúdo de Romanos? Que é a justificação que promove lá a santificação que eu falei na primeira parte, ou seja, é o ato de Deus em nos colocar em lugar de segurança que nos leva ao desenvolvimento de uma vida de paz, de uma vida debaixo desta graça. Segunda coisa importante que Paulo diz em Romanos, atenção, a lei não promove o pecado. A lei não faz com que uma pessoa peque. A lei, ela é boa. Por isso nós temos que tomar cuidado, até porque a gente não existe sem lei, sem normas, sem regras. Terceira coisa, né? A graça do Senhor é quem nos coloca numa relação de membresia na comunhão, ou seja, na igreja. Por isso que Paulo será muito claro quando ele diz que o cristão está salvo, justificado pela fé, mas ainda tem e deve lutar contra os poderes desta esfera atual, o pecado, a desobediência, terá que lutar contra tudo aquilo que se encaixa dentro da ideia da maldade. Ou seja, em linhas gerais, né, o tema-chave que fala deste evangelho da boa notícia é descortinar para nós agora essa possibilidade ou essa capacitação conferida pelo Senhor ao indivíduo, mas não meramente ao indivíduo, ou seja, o indivíduo achar e pensar que ele tem poder em si, mas ele tem poder na conexão na comunidade, tendo, lembre-se sempre, Cristo como o Senhor. Por isso que Paulo, quando se apresenta como escravo, como servo, ele tem essa consciência que Cristo está sobre a sua vida. Lembre-se sempre uma coisa importante, Paulo experimentou isso em sua vida, foi Cristo quem o alcançou, foi Cristo quem o tocou, mais do que isso, foi Cristo quem o justificou, porque Paulo não tinha nada de justo, hein? Paulo arrastava os cristãos, Paulo era esse homem, como disse, que tinha uma ira, uma raiva, envolvido
com um contexto político corrupto da sua época. E ele só teve essa consciência depois que a justificação brilhou em sua vida, depois da iniciativa do Senhor. Por isso que a relação dentro de Romanos, do Evangelho com Israel, por isso que esse caráter dessa primeira parte, os 12 primeiros capítulos de Romanos, Paulo fala com muita propriedade, porque ele conhecia muito bem esse judaísmo e ele entendeu que, na verdade, todo homem, não importa se judeu, não importa se gentil, eles careciam desta justificação, desta graça, desse ato de graça, a ponto de o próprio Paulo dizer: maldito homem que sou. Mas abre o capítulo 8 dizendo: já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Em outras palavras, para os que estão dentro de Cristo Jesus. Esta é a boa notícia, este é o ensino que transforma completamente e que revela a verdade do Evangelho. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. A Epístola de Paulo aos Romanos apresenta também um caráter prático. Então, os 11 primeiros capítulos, como vimos, trata desta doutrina extremamente importante que fala da boa notícia de um Deus que toma iniciativa em salvar um povo, faz isso por meio da justificação e estabelece o princípio da santificação. E agora, a partir do capítulo 12, nós temos as características práticas desse ensino. Primeira coisa é o serviço. Servir a Deus com os dons, com a capacidade, mais do que isso, fazer isso com amor, né? Muito importante lembrar que essa palavra, o termo no grego agape, estou lendo conforme o dicionário grego, diz respeito a uma atitude de em todo tempo pagar o mal com o bem. É uma bondade que não se cansa. Olha só, agora a competência num homem e numa mulher de Deus para servir desta maneira. Segunda coisa, a ideia de nós aprendermos a respeito da submissão a Deus e entender que tudo o que acontece dentro do sistema acontece pela permissão e atenção, debaixo da sua soberania. Por isso, quando Paulo fala a respeito da submissão às autoridades, lembrando que, na verdade, só tem uma submissão correta quem tem uma submissão correta ao seu Senhor. Terceira coisa, Paulo fala a respeito da responsabilidade pessoal que todo cristão deve ter, a consciência que a nossa vida é uma vida que acontece na presença de Deus em todos os instantes. E não apenas um ato litúrgico como os religiosos entendiam, que estar com Deus era estar num culto. E aí essa departamentalização, que inclusive é uma coisa meio comum hoje em dia, né? Vou para a igreja, deixo a igreja, nada disso. Nós somos a igreja, nós estamos igreja,
nós vivemos com o Senhor. Por isso, essa responsabilidade, a consciência que nós andamos com o Senhor o tempo todo. E aí, Paulo então avança, mostrando para nós o Senhor Jesus como nosso exemplo e o cumpridor das promessas. No capítulo 15, ele mostra para nós como é que o Senhor Jesus deve ser sempre entendido e compreendido de uma maneira profunda, porque não basta apenas a gente dizer que conhece, nós temos que nos envolver pessoalmente. Lembre-se sempre, Jesus Cristo é um Deus imanente, é um Deus conosco, ele é o Emanuel. E Paulo então fala a respeito dos seus planos. Paulo tem evidentemente, perspectivas do seu ministério e ele parte então para a saudação e doxologia. O fato é que o caráter prático de Romanos deve ser sempre levado em conta. Por quê? Porque mostra para todas as pessoas os que são testemunhas e, portanto, aqueles que foram tocados pela graça de Deus. Ora, graça é um ato da bondade de Deus e, portanto, os cristãos devem reagir com essa bondade. Mais do que isso, ele lembra aos seus leitores que essa graça deve sempre e em todo tempo estimular uma entrega sacrificial. É claro, fica evidente quando você lê, por exemplo, o versículo 1 do capítulo 12. Eu, exorto vocês. E a palavra exortar é muito interessante porque não é falar poucas e boas. Tem gente que acha que exortar é falar poucas e boas, Não, a palavra paracaléu é a palavra encorajar. Eu encorajo vocês por um motivo, por causa da misericórdia de Deus, que vocês ofereçam os vossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional, lógicos no grego. Não tomem a forma, não vos amoldeis a esse sistema, mas procurem sempre renovar as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Olha só, lembre-se de uma coisa muito importante no cristianismo, no caráter prático. A nossa vida é uma vida análoga ao Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o sacerdote oferecia um sacrifício, 2 elementos. Em Cristo, os dois agora são apenas um. Cristo oferece a sua própria vida como sacrifício e agora cada cristão deve aprender a mesma coisa. Por isso que Paulo dirá que o caráter desta graça é a consciência. Sim, somos sacerdotes, gostamos de pensar, não, nós somos sacerdotes, somos raça eleita, legal, mas nós somos também o sacrifício. Nós devemos nos entregar como sacrifícios vivos e viver uma vida de humildade, uma vida focada num só propósito. Aquilo que Paulo começa a sua epístola, Paulos doulos, Paulo servo de Jesus Cristo. Por isso o caráter é que o Evangelho nos leva a sermos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se o que aconteceu lá no cenáculo, que o Senhor Jesus pegou a toalha e lavou os pés dos discípulos para marcar sua mente e o seu coração. Assim também, cada um de nós aprender com esse ensino prático de Paulo, serviço, caráter cristão, caráter de uma igreja saudável.